Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Kelly? Ah, sem dúvida nenhuma. É uma alegria mesmo estarmos juntos. E a nossa expectativa é sempre a melhor possível, né? De um tempo de qualidade, com um assunto interessante que vai abençoar a tua vida. Mesmo quando a gente vai falar de crise como hoje. Mas Por incrível que pareça, né? Mas a gente vai falar de crise e crescimento, Sim. né? Andam juntas, né? A gente tem a impressão que andam juntas, Eu crise acho e que crescimento. sim, porque a cada crise superada, Sim. alguma coisa melhor a gente Sim, conseguiu, é né? alguma coisa aprendida, É, né? eu E isso também muda a acho. nossa vida, expectativas e aprendizado mesmo, né? Mas eu vou começar colocando para você um testezinho que foi feito. Imagine que você vai ter o seu bebê e antes dele nascer é entregue o roteiro da vida dele, todinho que vai acontecer com ele desde o nascimento até a hora dele sair daqui. Nossa, que interessante. Olha só o teste. E daí você ganha uma borracha e um lápis. Você tem alguns minutos para apagar o que você não quer que está ali naquela listagem, naquele roteiro, e acrescentar o que você quer. Então, nessa lista, né, hipotética, você vai descobrir que está escrito lá que ele vai muito mal na escola, que ele vai ter dislexia, não vai aprender direito. Nossa. Que ele vai perder um amiguinho muito chegado, com uma doença bem séria. Vai sofrer horrores. Enfim, ele vai ter um acidente Nossa. de trânsito, ele vai sofrer de depressão, o casamento dele não vai dar certo e tal. E a borracha na mão da mãe. A borracha e o lápis. Aff. O que a pergunta é assim. Na verdade, eu estou falando que esse foi um teste proposto por um psicólogo num exercício. Esse era um exercício hipotético, porque ele queria algumas conclusões. Sim. O que acontece? Quando as pessoas pegaram essa lista, a borrachinha correu solto, apagando todas as crises, todas as dificuldades todas que o filho poderia passar. que o filhinho pudesse ter. Tudo. Eliminando tudo. Não deu tempo, porque havia um tempo de escrever mais nada. Né? Porque se perdeu tempo apagando ali tudo aquilo que era negativo, difícil de viver. Ele queria fazer essa análise, sabe? Porque realmente é uma tese que talvez ele estivesse defendendo. Ele que diz que todos os pais gostariam de arrancar todas as coisas que iam causar qualquer tipo de dor de sofrimento ou de para a vida do sofrimento filho. Para a vida do filho. Nossa, né? Muito interessante. Então, é bem interessante. Realmente não deu tempo de escrever nada, porque passou-se o tempo apagando ali todas as crises. Agora, aquilo que você apagou, será que seria o melhor para o desenvolvimento do seu filho? Vinha a pergunta depois. Sim, Essa é a pergunta dá principal. para criar um filho poupando ele de frustrações, né? Bom, na realidade, não é uma coisa que está acontecendo hoje? Muito. A gente tem visto o reflexo nas famílias dos filhos, né? Por conta dos pais, de repente, protegerem demais. Quando eles caem na realidade da vida, onde há crises, sempre há dificuldades, eles se perdem. Sim. Eles choram, eles se esperneiam muitas vezes, não conseguem passar. Então, por isso que a gente está dizendo assim, será que o crescimento caminho, seria, né? o crescimento saudável, de qualidade, sem nenhuma crise, né? Sim. Né? A gente está chegando à conclusão que não, né? Sabe, até que ponto, às vezes, uma crise também pode levar ao crescimento ou não. Nós somos cristãos, então nós sempre vamos para a Bíblia. Né? Lá em Romanos 5, do 3 a 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação, a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nossa, esse versículo, ele explica muita coisa, né? Ele não deixa de ser um consolo para nós, porque ali está escrito, né, que existe um resultado no meio das lutas. Vai terminar bem. Né? Vai terminar bem.
A caminhada até chegar lá, a gente não sabe. Não sabe. Né? Ela não é fácil, mas existe ali uma promessa. E, gente, é assim, o futuro, para mim, para Kelly, para você, Sim. para qualquer um de nós, reserva altos e baixos. Não tem, Sempre. não dá para prever, coisas vão acontecer. Sim. Agora, então, já que isso é inevitável, e a gente não pode mexer nisso, no que a gente pode mexer? Né? Sim, sim. Então, nas atitudes, nas reações que nós vamos ter. É o que, na realidade, vai dar o resultado da tua vivência naquele momento de crise. Sim. Né? É como você vai enfrentar, de repente, na pessoa que você vai se transformar. E a maneira que a gente vai enfrenta isso é o que a gente vai ver agora, vai aproveitar, né, ou não. Sim, sim. Então, vamos começar com 3 possibilidades, né, numa crise. Sim. Entrar em desespero. Opa, se resignar, ou, em cima do versículo que acabamos de ler, ter esperança. Olha, né? Sim. Então, que interessante essas colocações, não eu gostei sabe? muito. É bem legal mesmo, porque vamos pensar em qualquer coisa, agora que você tenha sonhado, já que nós falamos em criança, em proteger, vamos supor que né, ele comece a pensar ou desejar alguém para se casar. Tá? Sim, então, seja menina, é um sonho. Legítimo. As pessoas querem se casar e tudo mais. Mas aí ele começa a desejar o garoto, vamos pensar numa menina, ela quer o garoto mais interessante da escola. Ela e todo o resto da escola. Sim, sim. Não é isso? Bem disputado, né? É o mais Aquele disputado, que todo mundo olha. É o sonho da vida dela. Aham. Se eu conseguisse namorar ou ficar com ele e tudo. Exato. Isso é uma probabilidade, eu pegar uma coisa bem possível. Sim, bem não, possível. isso acontece. Né? Bom, nós somos crianças, Fomos, né? A gente sabe e como ver o que que foi. acontece com os dessa idade agora. Aí, ele não dá a mínima para você, Sim, tá? nem sabe que você Vamos existe. pegar as 3 possibilidades. Primeiro, você fica desesperada, gente, mas era tudo que eu sonhava. Sim, Tem aquela crise. Eu tô pegando uma coisa mais leve, né? Sim, claro. Né? Pra claro. gente não pesar essa conversa já que tem crise. Exatamente. Mas você fica desesperada. Eu gosto tanto, acho tão bonito, mas tá... Daí não chora, vou ter, vai pro quarto e chora, aquela tá? história. É uma possibilidade, tá? Sim, a gente sabe Ou que então, a resignação, né? Que é... Aí eu fico assim, tá bom, né? Não tem jeito mesmo, quem sabe... Você vai meio que aceitando vai aquela situação, aceitando, se pode ser que consolando. ache outro parecido, vai encontrar. Vai. Ela é uma pontezinha entre o desespero e a esperança. Né? Uma ponte bem tênue. Uma ponte, bem, né? Bem mas pelo menos você relaxa mais, né? Sim, é um pouco mais fácil, né? do que um desespero. Aí, ou então, né, você pode... eu disse que nós íamos ter resignação e tudo mais. Ou você pode também depreciar para ficar melhor, né? Sim, não, também não era tudo isso, não. O cabelinho dele... Não é tão bonito assim, não é tão interessante. Descobri que não é tão inteligente. Não é tão inteligente. Aí você começa, né? Vale para todas as coisas. Sim. Vale para o emprego, vale que você queria, vale para o carro que você não conseguiu comprar. Enfim, para tudo. Você né? pode ter essas 3 posições. Né? Sabe, tem algumas coisas, né? Que é igual assim, mesmo em relação... a doença, né? Por exemplo, alguém que disse isso, eu achei bem interessante. É melhor ter depressão do que ter câncer. Uau! Na verdade, o bom é não ficar doente. O bom é não ter nada disso, né? Mas fica até estranho falar assim. Mas né? pode, é uma resignação. Sabe, a gente está falando de possibilidades, né? Isso mesmo. A gente sabe que existe. O John Ortberg, que eu gosto muito, ele diz que quando se trata de envelhecer, pagar impostos, e torcer para time de segunda divisão... lá vem. É resignação. Total, né? Total. Não tem outro jeito, é a melhor maneira. Mas o correto mesmo, nós acabamos de ler, é a gente ter esperança. Em cima do quê? E esperança não é enganação, nada, porque... Olha a definição de esperança. Gente, nós não tivéssemos esperança... Tem sentido a vida sem esperança? Não tem sentido a vida. Não tem. Se não tivermos esperança, o que nós temos? Nada, né? A gente olha para o lado e enxerga tantas coisas assim que, na realidade, nos tiram a esperança. Né? Não, a gente tem que lutar. Aí você vai dizer, mas todo mundo tem. Não, vamos fazer testezinhos bem simples. Vamos supor assim, que você está muito insatisfeito com a situação... do seu país, da sua cidade, tudo, tá? Nossa, o governo vai mal e tudo mais. As coisas não acontecem. Aí tá dizendo, tem eleição. Esse ano tem eleição. Vamos eleger prefeitos. Isso. Qual é
a sua postura diante das eleições. Nós vamos encontrar pessoas diferentes. Sim, de todo jeito. Nós vamos encontrar gente que vai dizer, olha, minha filha, vai ser tudo igual. Tudo a mesma coisa. Tudo Nossa, como a gente escuta isso não sempre, escuta? né? Sempre. Esse é o tipo da fala sem esperança nenhuma. Sim, verdade. Sem esperança Sem nenhuma, esperança né? nenhuma. Ou alguém se agarra no que passou e acabou. E fica, e aí acabou. Então, ele vai continuar vivendo em crise. Né? É o que nós estamos falando. Essa desesperança. Agora, tudo bem, você diz, mas e se eu me encher de esperança e não acontecer? Vou esperar de novo. Sim, né? sim. Vou esperar de novo. Na realidade, eu vejo que a esperança tem muito no não desistir. Não desistir, é bem isso mesmo. Não desistir do que realmente pode melhorar, pode. E sabe, a gente pensa que nós ficamos bem, que a vida é normal. Na verdade, nada é normal, tá? Não. Você tem emprego. Aprendido isso. Você tem emprego hoje. Sim. Você não sabe se você vai estar lá amanhã. Não. Não por sua causa. Até não. a firma pode falir, você pode ser mandado embora, se for sua. Sim. Tudo que é abalável pode ser abalado. pode ser abalado. Pode né? ser abalado. E isso é tão real. Você sabe que outro dia eu conversei com uma pessoa, ela trabalhava numa empresa privada, 32 anos de empresa. Mandaram ele embora. Sim. De um dia para o outro. Sem esperar, sem nada. Sem nada, sem preparar, sem nada. Né? Você veja, 32 anos, não eram ali 10 anos. Isso que eu digo. É uma coisa que te deixava seguro, né? Sim, seguro. Era segurança. Sabe, querido? E olha como a nossa segurança é tão... A gente tem que saber lidar frágil, com crise. né? Frágil demais. Às vezes você está seguro num bom plano de saúde. Num plano de saúde que você paga um absurdo por mês, né? Mas você diz assim, não, qualquer coisa olha, tem... Sim, você é atendido. Inclusive quarto separado e tal. Sim, tudo que você deseja, né? Bate um caroço, um câncer... Cadê a segurança do seu plano de saúde? Não é ele que vai te livrar disso. Não, de forma nenhuma. Né? E pode até te decepcionar. Você precisa de uma liberação que não acontece. Sabe? Tanta coisa. Então nada é normal. A vida é cheia de crises. Cheia. Então aproveitar essas crises e crescer com elas. Sim. Né? Na realidade, eu acho que a melhor maneira de se enfrentar uma crise é buscar aprendizado. Sabe? A maneira de nós pensarmos, de olhar para ela, sabe? Agora... Uma coisa tem que dar certo, não é crescimento imediato. Terminei essa crise. Não, nossa, né? Como não é? Não é imediato, né? Sempre tem uma caminhada aí, né? Coisas que ela pode fazer. Quando a crise aparece, uma das coisas que eu acho bem interessante é que ela vai revelar para nós alguma coisa dentro de nós que até então a gente não sabia. Nossa, né? Eu tenho a impressão que a gente passa a se conhecer. Sim. Né? Não, conheci uma Mitz que eu não conhecia. Conheci uma Kelly que eu antes não bem conhecia. Assim, né? E isso acontece. E isso é positivo. É positivo, porque até se a reação que você teve não é a melhor e não é a mais esperada, você vai fazer alguma coisa para mudá-la. Sim. Né? Na realidade, assim. É necessário então, fazer para que ela se sempre resolvam. É positiva, mesmo que você diga, nossa, eu achava que eu podia... Não pude, não consegui, tá. Aí você vai ter instrumentos para poder tratar disso. Exatamente. De repente, pegar um outro caminho, aprender outra coisa, se movimentar de uma forma diferente. Se fortalecer, sabe? Isso mesmo. É uma frasezinha muito conhecida. Diz que é na adversidade que a gente descobre do que a gente é feito. Nossa. Não é assim, né? Sim, isso é tão real. Muito né? real. Porque é na diversidade que você vê se você é feito de barro ou de pedra. É bem essa, né? É uma boa. E às vezes, se você é feito de barro, eu tenho que mudar essa história. E também surpreende o lado contrário. Sabe aquelas crianças ou mesmo que são criadas assim como se fosse um cristalzinho, que você diz, gente, qualquer de repente você descobre que é só aparência e que aquilo é uma fortaleza. Exato, né? É uma muralha que vai enfrentar coisas que a gente nem imagina. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
estamos de volta e nós estamos falando de crise e de crescimento. E um dos primeiros benefícios dela, realmente a gente concorda aqui na nossa conversa, que é mostrar do que nós somos feitos. Exato. Como diz a Kelly, de pedra, ou de barro, ou de vidro, ou de qualquer coisa, né? Isso. Na realidade, a crise, ela nos traz um autoconhecimento, né, que é necessário para a nossa maturidade. Porque antes de determinada crise qualquer, talvez quando você visse na vida do outro, você até usasse frases como: gente, se fosse comigo, eu não iria suportar. Isso. Se fosse comigo, eu iria morrer, né? Isso. Eu não conseguiria situações de jeito nenhum. Tão difíceis que... mas de repente aconteceu, você tirou de letra, a vida segue. E se não tirou, aprendeu como reagir. Com certeza. Porque até porque você sobreviveu, né? A vida segue. Isso que eu falei. Com crise, a vida segue. E aquela história, a vida, ela precisa seguir. Né? Tem gente que se agarra ali num tempo da vida de crise que a impressão que eu tenho é que não quer soltar. Não quer. Essa crise não acaba nunca. Você não quer sair dela, você não faz dela, nada. Né? É difícil falar isso, é ruim, mas é real, né, Mirtes? Quase todos os heróis da fé descritos na Bíblia passaram por crises e crises violentíssimas, muito grandes, até maiores do que, né? Sim. Davi, Moisés, Jonas, engolido por uma baleia. Uma baleia, né? Sim, que tipo de crise é essa? De morte? E sabe, e talvez quando uma pessoa perca tudo, esteja no fundo do poço, né? O mundo diz assim, se você chegou no fundo do poço, tem que começar a subir, porque não tem mais pra onde ir, né? Exatamente. Se agarre nas paredes, olhe para cima. Olha para cima. Quando você está no fundo de um poço, a única luz que você enxerga é se olhar para cima. E tem gente que é assim mesmo, quando só sobra Deus na sua vida, é que você vai perceber que é só Deus mesmo que você precisava. Uau! Né? Eu amei isso, né? Porque isso é tão real, né? A gente fica procurando uma série de coisas, eu preciso ter isso, eu ter aquilo. Não, Deus é suficiente e esse é um dos maiores aprendizados que a gente pode ter na nossa vida. E talvez só na crise você vai aprender isso. Eu acho que só mesmo. Não, né? muito difícil não ser na crise. A gente vai ver, a Kelly mencionou agora há pouco José, todas as crises que ele passou, né? Prisão, antes da prisão, os irmãos. Nossa, uma crise familiar violentíssima, tudo, né? Circunstâncias muito ruins, sofrimento, tudo. Muita sabe? Dor. Todas elas foram proveitosas para ele se transformar no José que Deus queria que ele fosse. Sim, como chegaria a um posto de governador um menino mimado? Sim, que era o preferido do papai. Era o preferido do papai. Né? Você veja, ele foi forjado a se tornar um homem, um governador. Por conta das crises. Por conta das crises. Não tem como negar isso, né, Mirtes? Às vezes, no meio cristão, você fala assim, mas é crise, provação. Deus não dá mais do que você possa suportar. Não é bem assim, a frase correta não é essa. A frase onde está escrito que leva a confusão é lá em 1 Coríntios 10, 13, que eu vou ler para você. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Como é importante ler o versículo inteiro, né? Tentação. E aonde que nós somos tentados, se a gente for lá para Tiago, né? Nós somos tentados na nossa própria cobiça. Nós somos tentados nos nossos próprios desejos, né? E sabe, aí ele vai dar uma via de escape. Ele diz assim, aí sim nós vamos estar protegidos, porque ele não vai deixar nunca nós sermos tentados sem uma possibilidade de sair dela. Exato. Né? E isso é um consolo para nós. Sabe? É aquele momento que a gente chega assim, no meio de uma crise, que daí a gente vai falar exatamente aquilo que foi dito no outro momento. Não vou suportar, né? Não vou conseguir, eu vou morrer. Não. Daí você lembra dessa verdade. Tem escape. Tem um escape. E sabe, Romanos 8, 28 tem que ser uma verdade em nossas vidas. Isso. Sabemos que todas as coisas
concorrem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Todas as coisas concorrem pelo bem. Não é que vão ser tiradas, não. Aconteceu, mas vai terminar bem para nós. Existe propósito. Eu acho que o maior é uma revelação mesmo das coisas, das crises que nós podemos ter, é que existe propósito nessas crises, né? Por mais difíceis que elas sejam. Ao final delas, nós vamos entender que concorrem para o nosso bem. O vai acabar bem. Eu lembro que você já me falou muito isso, né? Eu sempre digo, e eu amo ouvir, vai acabar bem. E é verdade. E sabe, porque assim, outra verdade a respeito disso é que nas crises, as crises nos levam a rever as nossas prioridades. Isso. E às vezes a gente passa a focar no que realmente importa. Isso, tá? Verdade. Vamos supor que aquela crise que a gente falou em relação ao trabalho, você era um workaholic, era tudo, sabe? Na hora que perdeu, não tinha mais condição, você vai ter que mudar o foco. O teu olhar vai para um outro lado, né? De repente vai para o lado da família, vai para o lado de coisas que você não estava dando tanto valor e atenção por conta do trabalho, de repente, não sei, pode acontecer. A gente tem muitas histórias, isso é fato, de pessoas que têm experiências de quase morte, pessoas que ficam em coma, ou enfim, que são assim, olha, assim, não morreu porque... Por um triz, ou porque Deus não quis, ou pessoas que têm esse tipo de experiência, pessoas que são ressuscitadas até, que voltam mesmo, né? Que voltam, né? Tem uma parada cardíaca e tudo. Tem um histórico que essas pessoas começam a mudar a maneira de olhar para a vida. Nossa, e nós conhecemos... Bom, nós passamos outro dia, praticamente, numa pandemia, onde eu conheci, você também, pessoas que estavam ali com a senha do céu na mão, né? Tava. E quando voltaram, se tornaram... realmente o olhar mudou. Não, hoje eu quero aproveitar mais a vida, eu quero estar com as famílias, né? Não vou mudar a minha forma de... Isso aqui não importa mais, sabe? Isso, porque se perdeu. Né? Quando a gente perde o que a gente ama, no caso, né, uma experiência quase ontem, você perdeu praticamente a vida, né? Então você vai querer viver diferente, né? Valorizar esse tempo que você tem. A nossa escala de valores é mudada. Muda, né? E é mudada até se nós entendermos que a crises nos aproximam de outros que também vivem, porque às vezes é tão longe. Gente, nós vamos pegar uma crise atual agora. Tá? O Rio Grande do Sul, passando por uma crise... uma destruição total. Terrível, né? Por mais que você dê tratos à bola, tente imaginar, ou veja algumas cenas sabe? Se você não passou, se você nunca perdeu nada, não entrou água na tua casa, você não perdeu, não sabe. Não vai dimensionar. Não vai. Só quem sofreu sabe avaliar. Sabe, essa é uma grande verdade. E se você vivenciar parte que seja até, você vai se transformar em outra pessoa. A crise vai te transformar em outra pessoa. Ninguém do Rio Grande do Sul vai ser igualzinho depois disso. Não. E aqueles que souberem aproveitar a crise, né? No sentido de crescer, porque nós estamos falando de crescimento. Né? Eu lembro talvez até tenha contado, a minha irmã, quando o filho dela entrou em coma, quando sai do coma profundo e fica num coma vigil, ele vai para CTI, deixa de ser UTI e passa a ser uma CTI, porque ficam mais pessoas assistindo ali. Juntas. Até, sabe lá, se é por economia ou tudo mais, porque uma UTI individualizada é caríssima. Nossa, né, imagine. Para o sistema de saúde. Sim, sem dúvida. E assim ficam pessoas que estão nesse coma vigil, às vezes num espaço onde cabe 4 ou 5 pessoas. E o filho dela, nesta condição, ela pôde ter contato com outras pessoas, porque que também tinha um filho que estava lá, de repente, num coma, olha. E aí vai trocando ideias, em intervalo, conhecendo a história, sabendo... Estão vivendo a mesma crise. Como podem ser ajudadas, né? E eu me lembro porque um deles, isso marcou bastante para mim, um deles quando saiu e tudo mais, e foi bem antes do filho dela até, ela passou a ir visitá-lo na casa dele, porque ela sabia de toda a história dele. Olha, fez amizade com a mãe. Fez amizade com a mãe. Ele ia passar por um período onde ele, por exemplo, ele só podia ter uma alimentação quase parenteral que ele tinha no hospital. Mas era só líquido, bem coisa pastosa. Assim, bem pastosa.
Era uma família muito pobre, a mãe não tinha liquidificador, a mãe não Olha tinha... só. A minha irmã passou a supri-las dessa necessidade porque ela sabia da importância Sim. que isso E tinha. como ela saberia se não tivesse junto? Não. Tivesse conversado, não tivesse Porque, vivido. é Ela claro, conhecia a dor de ter um filho claro, inconsciente. sabe, a dor de ter um filho em coma e não Nossa. poder, pode me tocar, pode tocar você, Pode, a Kelly, pode. mas uma mãe que teve o filho assim, né? Nossa, ela foi fazer compras para a família, foi Sim, ajudar de tem que se verdade, né? envolver. Que lindo. Gente, esse é o exercício do primeiro mandamento. Sim. Ama a Deus sobre todas as coisas E ao o próximo como a ti mesmo. Isso. As Ela crises, tava a amando o experiência próximo. de Cristo nos leva a desenvolver um Isso. amor, Pelo né? próximo. Que é Porque o outro... nosso olhar muda, né? Muda. O nosso olhar Essa é muda. outra coisa. A crise, a adversidade faz a gente olhar além de nós mesmos. Isso. Sabe? Isso é maravilhoso, porque isso nos tira de um lugar de frustração, porque muitas vezes você olhar para você mesmo num tempo de crise, né, você não tem muita coisa para ver. É o coitadismo. É Ai, o coitado, não, de aquela mim. autocomiseração, aquela angústia. Não. Conhecer a dor do outro nos leva para um outro lugar. Um outro né? patamar Um lugar mesmo. onde você pode demonstrar que você ama as outras pessoas, né? Como você ama talvez você mesmo. até a sua fé seja despertada de uma maneira, porque quando nada na circunstância pode mais te ajudar. Isso. O ser humano, você não pode contar com ele. Não. Por mais que sejam amados seus e tudo mais. Sim. Aí talvez você tenha que ir para Deus numa dimensão que você não conhecia antes. Não. Né? E essa dimensão, muitas vezes, é quando você está lá, no fundo do poço. Só. Que você só olha mesmo. para cima e só vê aquela luz. Não, Deus, o Senhor existe e você vai aprender que Ele pode ser suficiente. É nessa hora que talvez o versículo de Tiago 1, a partir do 2, comece a fazer sentido. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, por várias crises, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, perseverança tem a sua obra perfeita, para que vocês sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Nossa, né? Olha só, aonde nos leva essa perseverança. E a gente sabe que essa perfeição é um caminho, que não é curto. Né? E Pedro talvez seja um dos que mais fala sobre isso. Pedro vai dizer para a gente não estranhar as crises e as provações, porque elas têm propósito. Tem propósito. Né? Olha que consolo isso, gente. Outra, Pedro também diz assim, fique alegre com isso, sabe? Sim. Porque é necessário, se você está passando, se Deus permitiu, Deus está junto. Tem propósito, tem razão, né? Você vai crescer, você vai aprender, vai se tornar alguém melhor de repente. Aí você, sabe, parece não fazer muito sentido. Se alegrar com crise, sabe? Eu acho que é o que menos faz sentido na nossa conversa, né? Mas cristianismo não é falsidade, não, tá? Não. Sabe, você... Não adianta nessa hora ficar o que eu fiz para merecer isso. Isso, tá? na realidade, a alegria ela está em que Deus estará conosco. Sabe? Né? E assim, não é que Deus ama um sofredor, estou ensinando você a sofrer direito, Não, porque ninguém Deus quer. ama mais um sofredor do que o outro. A tua reação vai ajudar você. Isso tem, mesmo. né? Você vai muitas vezes se levantar por conta da tua própria postura. Puxa, eu consigo, Deus é comigo. Essa conversa tem muito mais a ver com a reação correta e não com a reação que Deus quer de você. Isso. Vai servir melhor para você mesmo, né? Isso mesmo. Esse é o aprendizado maior. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convido a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.